Olá pessoal, boa noite! Hoje mais um Papo DR com você. Um grande abraço para todos vocês, vamos aí convidar os nossos amigos, sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, vocês conseguem me escutar? Comenta aí com a gente. Olá José Walter, Luciano, Lúcia chegando aí conosco. Vamos lá, o nosso Papo DR com você. Som ok, isso mesmo, imagem tá ok também. Olá Luciano, grande abraço, bom abraço pro professor Edson, o pessoal chegando aí. Vamos aí convidar os nossos amigos, nossos colegas. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o professor José Walter. Vamos conversar sobre os métodos e controles no trabalho home office. Olha aí uma novidade para você. Então, convida aí, aperta aí no coraçãozinho. Manda um aviãozinho pro seu amigo, pro seu colega, para aquele empresário que você, contador, atende. Vamos conversar muito sobre essa tendência aí. Então, um grande abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Então, hoje vamos conversar com o professor José Walter, ele é professor, administrador, consultor, ele vai se apresentar para você. E hoje o nosso tema é métodos e controles no trabalho home office. Então, vou convidar aqui o professor. Então, um grande abraço a todo mundo chegando aí. Minha mãe, Nilson, um grande abraço. Te amo, tá sempre conosco aqui no nosso Papo DR. Olá, professor Walter, seja bem-vindo ao nosso Papo DR. Olá, Rodrigo. Pra gente é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Professor, a honra é minha, meu cara. Então, o nosso Papo DR é um projeto que já vinha pensando antes da pandemia. Só que com a pandemia acabou vindo mais forte. E esse projeto em si, quando é ao vivo, é isso mesmo, professor. Isso é a prova de que é ao vivo, né? Então, acontece, pronto. Então, assim, esse projeto, professor, é um projeto que a gente vinha com a ideia na Dias Rosa, que tu já conhece há muito tempo. Desde quando eu comecei a Dias Rosa, todo o nosso trajeto, eu juntamente com o Michele, lá na porta da faculdade. Tu sabe muito bem a nossa história, tu faz parte dela. Eu tive a honra de trabalhar contigo, você foi meu coordenador no curso de administração, né? Então, justamente isso. E o nosso Papo DR é um projeto que a gente quis fazer no sentido de levar conhecimento para toda a sociedade como retribuição para aquilo que a gente faz. Então, o Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38, com diversos temas. Então, nós, semana passada, falamos sobre imposto de renda da parte rural. Tivemos já com nutricionista falando sobre como se alimentar na parte no coronavírus, como ter imunidade. Falaram sobre segurança da informação, algum tempo, uma semana e pouco atrás, né? Isso, falamos sobre segurança da informação com a professora Karine. Então, nós temos vários e vários temas, né? E aí não poderia deixar de convidá-lo, né, para poder estar com a gente, né? E com relação ao home office, é justamente algo que a gente estava comentando, né? Na verdade, eu tinha feito uma ligação para ti, estávamos comentando para te fazer o convite, e na nosso bate-papo a gente acabou falando sobre home office, e aí foi quando nós pensamos, e por que não o Papo DR ser sobre esse tema, né? Então foi justamente essa ideia. Foi então bem espontâneo, né? Uma conversa, né? Saiu de uma construção de um diálogo, nós estávamos tratando de outros assuntos e quando nós tivemos assim a feliz ideia, porque entendo que é um tema muito pertinente, muito atual, de uma necessidade cada vez mais confirmando uma tendência, né? Porque eu estava dizendo ontem, conversando com minha esposa aqui, olha, esse tema me remete a quando eu comecei o mestrado em educação, que eu li um livro chamado O Fim dos Empregos, de Jeremy Rifkin, lançado em 1996. E lá ele já falava do trabalho mecanizado, já falava da automação, do trabalho tecnológico, do teletrabalho.
que é que é um dos formatos, né, que a gente conhece o emprego, né, que nós conhecemos o emprego em home office ou o emprego do trabalho remoto. E é esse trabalho que a gente tem realizado nos dias de hoje. Também tem outras áreas ou segmentos que não entram totalmente nesse home office, mas a gente acaba tendo a satisfação pela área que nós trabalhamos de ter essa possibilidade, né, essa potencialidade que é o trabalho dentro de um ambiente em sintonia com os nossos familiares, em sintonia com as situações que estão transcorrendo nas empresas que estão avançando, né, velozmente nessa direção. É isso mesmo, né? Então, sempre, professor, eu gosto sempre de começar, né, perguntando quem é o professor Walter. Se apresenta aí pra gente, professor. Nada mais do que o próprio falando, né? Quem sou eu? A gente faz muito com os alunos na sala de aula, né? Em verdade. Me diga quem você é por você mesmo, né? Como é que você se enxerga, né? Bom, eu sou José Walter, né? Tenho 50 anos, já meio século de idade. Às vezes me entendo mais jovem na minha mente do que no meu corpo, e às vezes entendo mais jovem no meu corpo do que na minha mente. Mas sempre fui muito interessado em tecnologia da informação. Passei 27 anos trabalhando exclusivamente nessa área, e ao longo desse intervalo de tempo trabalhando na área de tecnologia, fui empreender, tive diversos negócios, herdei um negócio do meu pai, uma loja de peças de bicicletas. Depois eu tive uma empresa de livros e revistas de RPG, um site, empresas de desenvolvimento de sistemas, de informação, de jogos, e entrei no mestrado em educação, justamente nessa situação de que eu tinha uma empresa que fazia um jogo, mas o jogo não me ensinou, e eu fui estudar, sempre fui interessado em estudar. E nessa construção de conhecimento, em busca de como é que você fazia um jogo educativo, acabei entrando no mestrado em educação, concluí o mestrado em educação fazendo um jogo para ensinar análise combinatória de matemática. Pode ser um negócio desse? Eita. Aí fui buscar logo um assunto. Grande desafio, aí, viu? Grande desafio, né? Mas fiquei muito contente, porque a gente fez um jogo sobre a combinação dos uniformes do Campeonato Brasileiro de 2009. E aí tinha lá a combinação, arranjo, né, permutação, tudo aquilo aí. Quer dizer, quando você ensina, você fica mais absorvido. Eu lembro ainda hoje, né, das combinações de meião branco com short branco e camisa vermelha, ou então meião preto e camisa branca, e aí quantos jogadores podiam ser, e foi bacana ver que os alunos que tinham ido para o laboratório para poder aplicar o jogo, ao realizarem a prova, junto com os outros alunos que tinham ficado só em sala de aula, tiveram rendimentos equiparáveis, né, equivalentes. Então eu pude comprovar minha tese, minha dissertação afirmava isso, de que é possível ensinar com jogos, é possível ensinar com ludicidade e com tecnologia. E aí entrei no mercado de produzir outros jogos, e quando eu acabei o mestrado, eu entrei para ser professor de nível superior, e fui ser coordenador de curso. Foi onde eu conheci você, lá na FANESE. Fomos colegas durante 4 anos lá. Eu tenho um intervalo de tempo que eu estive na coordenação de cursos, com grande satisfação, excelente profissional, Rodrigo, sempre bastante antenado com as atualidades, à frente do seu tempo diante do ensino de contabilidade, e isso para mim enchia muito de orgulho, né? É uma satisfação ter tido você na equipe. E quando eu saí da Universidade Tiradentes, saí da Universidade da FANESE por um convite da Universidade Tiradentes, porque nós tínhamos tirado uma nota 4, né, o máximo que era o 5 possível do curso de administração, fruto do trabalho seu e de todos os outros professores que montaram uma equipe, que participaram com uma equipe lá dentro, e nós acabamos sendo a maior nota do estado de Sergipe de 2015 dos cursos de administração, privadas e particulares, acima até mesmo do curso da UFES. O curso de administração da FANESE foi, e isso chamou a atenção, e eu fui convidado, e estou desde 2016 na Universidade Tiradentes, sendo coordenador do curso de administração. Sou consultor de empresas pelo CRA, tenho um curso de formação de consultoria empresarial, que a Fundação Instituto de Amparo à Administração
de São Paulo ministrou para a gente, e tenho realizado consultorias na área de tecnologia da informação, negócios, startups, agrotechs, edtechs, fintechs, essas techs todas aí. E agora estou no doutorado em propriedade intelectual da UFES, com um projeto de relações entre as grandes empresas e as startups, com base na proteção por meio de patentes. E isso tem sido um desafio, porque é uma área de direito, né? É uma outra vertente, é documental, é legislação, é bastante observação, muito interessante, e eu estou amando, e estou muito empolgado com tudo que eu estou fazendo agora no momento. Bem, esse sou eu. Não, e é bem interessante que tu agora também está nos cursos EAD, né? E quando tu começou, tu não Sim, estava nos cursos EAD, né? não, exato, Então, no curso fruto de desse seu administração. trabalho, né? Verdade, no semestre passado, em 2019-2, a Universidade de Tiradentes me solicitou a participação, eu passei a integrar a coordenação, eu passei a coordenar tanto o curso de presencial quanto o EAD. Então, nós temos pessoas, estudantes, desde Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, até o sul da Bahia, lá em Vitória da Conquista. São 25 polos com cursos de administração, juntando tem uma equipe, quase 50 pessoas dentro de uma ordem, né, de uma estrutura hierárquica, e a gente tem sido bastante feliz em aplicar os conhecimentos de administração na gestão dessas pessoas, né? Tanto e também diante de um quantitativo também considerável de estudantes, né? São somados os dois cursos, são quase 2.000 alunos, e não dá para uma cabeça só resolver. Boa noite, Isa. Saudades. Obrigado pela presença, Isabela. Tá E até isso comentando faz aqui, assim. professor e coordenador querido, né? Ela até comentou aqui, A né? Isabelle veio do Rio de Janeiro e a gente teve a grata satisfação de auxiliar ela na finalização do curso, e é um orgulho ter conduzido, né, o sonho dela. Nós nos que eles têm, naquilo que eles conseguem alcançar. Para nós, professores, coordenadores, é uma satisfação imensa, nos permite ficar satisfeitos com o cumprimento de um alvo, de uma meta, de um projeto. Então é isso mesmo. Então, o Isso. pessoal que está chegando aqui agora, um grande abraço, Teira, Maria Salete, Joelson, que sempre está aqui conosco também, Keila, Kelly. Né? Então, um grande abraço a todos vocês que estão aqui. Então, o nosso Papo DR é aquele projeto que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. E hoje nós estamos com o professor José Walter, que vamos conversar um pouco sobre métodos e controles no trabalho home office. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade, escreve aí. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta, professor. Com tanta mudança, já é uma tendência trabalhar nesse home office? Porque, assim, um desafio que também eu vejo por parte de quem trabalha no home office é conciliar família e trabalho, né? Porque é uma questão que você tem muito, né? Então é uma tendência justamente percebida na gestão complexo. da empresa. Boa noite, Álvaro. O Álvaro... sim. Vamos... Pronto, voltou. O seu tinha demorado. Voltou. Voltou. Aqui tá travando o teu, professor. Pode ser, se quiser Okay, colocar o 4G, não sei porque aqui... E tecnologia, quando é ao vivo, tem essas coisas. Tem sim. Vou trocar aqui para poder ver se a gente fica melhor um com o outro. Pronto, vamos ver aqui agora. E aí eu tiro de um para poder a gente... Então, pessoal, o nosso Papo DR, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38, hoje nós estamos com o professor José Walter. O professor José Walter. Pronto, acho que agora ele trocou. Acho que vai. Agora vai. Agora ele trocou, ficou legal. Com métodos e controles no trabalho do home office, que é um desafio esse horário, né? Então, justamente... A gente estava até pensando, porque assim, nós já colocamos no nosso calendário todas as segundas-feiras às 20h38, entendeu? Então, só que a gente acaba concorrendo com outras lives também, né? Então, assim, verdade.
Tem muito isso. Então, professor, esse home office já era uma tendência, né? Se Já. trabalhar um home office, só que isso eu acredito que com a pandemia aumentou essa tendência. Na verdade, não aumentou, fomos obrigados, na verdade. Fomos obrigados, né? Fomos colocados contra a parede, né? Ou vocês fazem assim, ou vocês trabalham desse jeito, ou vocês não vão encontrar uma outra alternativa. Ou é essa, ou é essa, né? Então, a tendência, como eu disse, né? Aquele livro de Jeremy Rifkin, lá em 1995, já apontava. Isso é uma grande vantagem de quando a gente tem acesso a livros, quando a gente tem acesso à informação, de que nós conseguimos não ser tão surpreendidos pelas situações. Por quê? Porque existem pessoas estudiosas que avaliam as tendências, percebem como está o comportamento e como as coisas vão se modificando. Então, essa tendência já era apresentada há 20 anos atrás, mais ou menos, né? Mais de 20, 25 anos atrás, vários estudiosos no MIT também colocavam essa perspectiva. E nós tivemos, em 2005, um grande boom com a internet, voltando a acender essa questão. E esse trabalho começou a ser regularizado, esse trabalho começou a existir de uma forma mais aplicada, porém, não era o trabalho da mesma forma como nós vemos hoje, uma necessidade, era uma alternativa. E, inclusive, era uma alternativa não só para o trabalho home office das pessoas, né, delas ficarem, né, como um empregado e um empregador trabalhando, mas também quando você pode ser um empresário. Eu posso ser um empresário home office em que eu tenho uma loja de camisas de times de futebol, por exemplo, eu tenho uma loja que vende doces, que entrega flores, bombons, ou uma loja até mesmo que vende acessórios de automóveis, vende até automóveis pela internet. Então, eu posso, sempre, sem ter uma necessidade física, isso me remete logo quando eu comecei o meu primeiro comércio eletrônico, que eu fui montar a empresa e eu cheguei lá na Secretaria da Fazenda, viu, Rodrigo? E o fiscal não queria autorizar a minha loja porque não tinha um depósito fechado, não era lugar físico. E eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, né? E aí eu fui lá na exatoria, ali no SEASA, ali na frente, e fui falar: Francisco, diga uma coisa, meu caro, nós estamos em... Isso era o quê? Virada do milênio, 2000, nós estamos em plena virada do século. Como é que eu não posso ter a minha loja? Eu tinha a loja de peças de bicicletas, e aí eu queria colocar o meu comércio eletrônico. Mas ele exigia, e a legislação colocava isso, né? Que eu tinha de ter o depósito físico, nem que fosse fechado. E aí eu botei o registro, né? Coloquei lá que era um depósito fechado só para mercadorias estarem lá dentro. Hoje em dia a gente consegue até abrir a empresa dentro do apartamento, né, Rodrigo? Isso. Então, aí nós temos até, vamos dizer, um exemplo que a gente tem muito com relação a isso. Ó, a Dias Rosa, né? Nós somos escritório virtual também, né? Então, vamos dizer, diversas empresas funcionam aqui com a gente. Porque você pode, até por questão de custo, né? Então, você não precisa gastar com energia, com água, com IPTU, com locação. Verdade. Tem uma funcionária lá para receber as suas correspondências. E sim, você pode montar dentro do escritório virtual. Então, é uma tendência também, né? Então, justamente... É verdade. E eu lembro muito que eu estava comentando há um tempo atrás, que eu digo há 2-3 dias atrás, com um treinamento com alguns empresários, eu estava até comentando, para que estoque alto? O estoque tem que ter necessidade suficiente para poder você fazer entrega, né? Então, justamente lá os estoques mínimos que se coloca e a aplicabilidade disso. Então, não se tem necessariamente hoje, com essa globalização toda, com a tecnologia toda, com você vender no Instagram, você vender... Até porque antes você ainda tinha trabalho de construir um site, né? Hoje você tem os marketplaces aí para isso, né? Quando começou a pandemia, que a Magazine Luiza ofereceu, né, o seu próprio suporte inteiro, toda a sua estrutura, ela estava fazendo trabalho remoto para as outras pessoas. Ela estava permitindo que as pessoas tivessem toda uma estrutura que não havia necessidade de ser comprada, adquirida, para se transformar nisso, para se transformar em uma vantagem para ela. Então, esse cenário,
é o que a gente tem como uma tendência, como você bem perguntou. Hoje, 43% das empresas brasileiras adotaram o home office. Não existe uma situação de você dizer assim, estou ausente, não vou me preocupar com isso. É preciso se preocupar. Uma tendência é um indicador para que a sua organização sobreviva. Então, não deixe passar uma oportunidade, porque uma vantagem competitiva só acontece quando você está à frente do que outros fazem. Mas se você não faz o que os outros fazem, eles têm uma vantagem competitiva sobre você. Então, no mínimo, ofereça tudo o que os outros oferecem de uma maneira melhor, torne isso uma vantagem competitiva. Mas não deixe de oferecer o que o mercado oferece. Né? Isso é uma estratégia muito necessária para que a gente consiga sobreviver e até mesmo ultrapassar esse período que vai ser muito, mas muito significativo nas nossas vidas, que é esse período da pandemia. Né? Eu estava até vendo, professor, numa reportagem, eu não lembro qual foi o programa, mas se não me engano foi aquele Pequenas Empresas Grandes Negócios, não lembro agora qual foi, que em São Paulo muitos prédios estavam sendo fechados, né, desalugados, por a parte comercial, e que já estavam pensando uma tendência das pessoas voltarem para o centro, onde você teria algumas empresas funcionando, porque tinha aquelas questões de ter algumas empresas não tem como trabalhar 100% no home office, porém, muitas salas desalugadas se tornariam kitnets. E aí voltar aquela ideia antiga de você ter tudo no centro. Você não morar nas margens, você não morar longe do centro e ter gastar com locomoção grande tempo para poder chegar no centro. E ali aquelas pessoas que trabalhariam ali, já teria toda a comunidade que um centro tem. Oferece, né? Exato. Quando o homem sempre pensou em trabalhar próximo de onde mora, ou vice-versa, morar junto do seu trabalho. Se você lembra, tem um edifício lá no centro da cidade, edifício Futuro, e o meu pai comprou, na época, justamente porque ele era um kitnet que você tinha uma divisão que ele poderia servir como escritório. Então, meu pai comprou ali um escritório, e depois era para ser, foi nossa herança, né, depois que ele faleceu, justamente nesse funcionamento. Ele podia morar, servir de moradia, e imediatamente era só atravessar um balcão e você já estava no seu escritório. Então, essa mesma lógica nós estamos trazendo para o home office hoje em dia. Como você começou dizendo, conviver com os familiares no mesmo ambiente onde você está trabalhando, né? Eu costumo dizer que hoje a empresa entrou dentro do meu lar, né? A empresa onde eu trabalho está aqui dentro. Nesse momento agora, minha esposa está no quarto dela, o meu filho está jantando lá na cozinha, cada um dentro de um cômodo, em portas fechadas, para que a gente possa, nesse hall, nesse momento aqui, estar dentro do mesmo espaço físico, mas ao mesmo tempo separados, porque estamos em atividades distintas, né? Isso. Isso é bastante... Isso é significativo, né? Então, e é bem interessante porque a gente precisa muitas vezes controlar um pouco isso, né? Porque também se a gente não tiver um controle, a gente acaba mexendo. E outra coisa que nós temos bem interessante nesse trabalho home office, e aí eu digo assim, por mim mesmo, hoje pela manhã, eu ministrei um treinamento para os contadores do CRC do Tocantins. Que se não fosse online, eu teria que viajar 2 dias antes, porque conexão de voo daqui para o Tocantins, você tem que ir lá para São Paulo para depois voltar, São Paulo, Brasília, Brasília, Palmas. Então, hoje o que? Foi desconectando e automaticamente já estava trabalhando aqui na empresa. E, infelizmente, então a gente precisa mudar muito essa mente. As pessoas têm a ideia de que o treinamento online ao vivo não tem qualidade, porém tem. Depende da forma que a gente conduz, né? Vai depender muito da forma que a gente conduz, porque se ficou muito aquela ideia de não ter interação. É tanto que é bem interessante quando a gente faz treinamento aqui na Dias Rosa, a gente faz atividades em grupos durante o treinamento. Sim. E com salas de aula simultâneas. Então, cria sala de aula simultânea para isso. Então, o trabalho home office também tem essa questão que melhora também essa qualidade. Agora, na tua ideia, professor, depois quando acabar essa pandemia, que eu não sei quando, né? Porque eu não sei quando é que vai vir essa vacina,
Porque esse final de semana eu pensei que tinha havido a vacina de tanta gente na rua, né? Mas É tudo verdade. bem. Tu acha que vai continuar esse trabalho home office? Qual a sua posição Não, com relação a isso? eu entendo que essa é uma tendência que veio para ficar. É claro que haverão adaptações, haverão ajustes, porque nós temos uma necessidade de contato, né, de presencialidade com as pessoas. Mas, no equilíbrio, na possibilidade de você ter esse ganho, por exemplo, como você apresentou agora, uma barreira geográfica enorme foi vencida por meio da tecnologia. Você não precisou viajar 2 dias, mas antes isso era inadmissível, né? Isso era impensável. Não, de modo algum, eu não vou deixar de trazer o treinador para a presencialidade junto conosco, ao invés de ter com ele esse momento digital e eles serem equiparados, né? E eles serem equivalentes. Então isso é importante. Boa noite, Andrews. Oi, Liliane. Liliane está dizendo que eu cortei o cabelo, né, Liliane? Boa noite. Um grande abraço a todo mundo que está chegando aí, Bom pessoal. abraço, Então, gente. hoje, o Papo DR, pessoal, é um projeto que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38, certo? Então, um grande Fiquem alertas aí. abraço. Olha, tem um aluno da época da gente lá da FANES, o Silvio. Ó. O Silvio tá aí. Ó. Isso Boa noite, mesmo. Silvio. Tudo bom? Então, Então, esse sentido vem para a situação que a gente vai ter dessa gestão, essa gestão do home office, em que você vai alinhar essas duas situações. Tá, Rodrigo, tá certo, eu vi agora, entendi. É porque tá aparecendo o Liam Modesto. E aí, isso que você estava falando é exatamente o que nós precisamos ter um equilíbrio. Né? A gente vai poder acompanhar tanto a possibilidade de manter esse home office com uma gestão do trabalho, fazer um acompanhamento daquilo que está sendo produzido, porque, inclusive, o home office despertou algo que nós tínhamos como país, um indicador fantasioso, que era a nossa ideia de produtividade. Nós percebemos que nós não éramos produtivos o suficiente, mas que podemos ter essa qualidade como um diferencial, como um alcance. Mas, assim, essa situação de que você pode vencer barreiras geográficas, de que você pode vencer barreiras de limitações de quantidade de atendimentos, tudo isso que o home office traz como vantagens, eu sou bastante favorável, acredito que isso irá persistir, isso irá ser significativo. Várias empresas já disseram que não voltam, né? O Google mesmo já disse que, né? Inclusive Netflix até Petrobras, também. né? A Petrobras também falou Petrobras, que uma parte em si da Petrobras já definiu que não vai retornar, vai ser no home office. Inclusive, eu estava vendo até os indicadores do governo, que economizou não sei quantos milhões, porque não tem diária. Sim, 600, exatamente. Deixou de gastar 600 milhões de reais em 3 meses por conta dessa economia. O interessante seria onde eu vou aplicar esses 600 milhões, né? Quero saber o que eu apliquei esses 600 milhões que foram economizados para melhorar essa situação. Mas isso é um outro caso, né? Isso é outro caso. Seria outro papo DR. Outro papo DR. É outra horas, gestão. Né? Mas assim, na tua ideia, professor, isso seria para todos os segmentos se encaixariam no home office? Vejam, não exatamente, porque existem naturezas de atividades, alguns tipos de serviços, que eles são realizados efetivamente pelo contato, né, pela execução. A gente pode ter uma parcela daquele serviço sendo realizado. Eu vou ter uma empresa que faz uma vidraçaria. Eu não vou conseguir instalar vidros em home office, né? Mas eu consigo fazer a venda no home office, eu consigo realizar a contratação, eu posso fazer um fornecedor, fazer uma pesquisa, encontrar um fornecedor e fazer a compra, aquele material. No ambiente agrícola também a gente tem uma certa dificuldade, mas com seus devidos ajustes, o home office ele é aplicado principalmente nos ambientes de gestão, nos ambientes de administração, né? A necessidade de você fazer uma boa gestão, trazer um planejamento, né? Elaborar aquilo que você tem de aplicável, de mensurável. Tem até uma análise feita pela Cisco, que é uma empresa de sistemas de informação voltados para redes de computadores, em que ela coloca um questionário. Né? Tem aqui
5 perguntas, e se você atingir 25 pontos, ela dá uma pontuação para cada pergunta. Se você atingir de 4 a 5 o indicador lá, você vai estar apto a colocar uma empresa dentro do home office. E isso envolve, né, que você coloque alguns procedimentos de gestão, envolve que você envolva os seus trabalhadores, envolva a equipe, para que ela conheça, porque também é um choque, né? Eu tomei um choque, efetivamente, quando eu percebi que eu não ia levantar de manhã para poder ir trabalhar, e aí vinham aquelas recomendações, olha, vista a roupa, né? Como se você tivesse ido para o trabalho, marque os horários para poder você conservar aquela relação psicológica, né, com o ambiente. E não vá trabalhar deitado na rede, né? São algumas coisas que você acaba tendo que dominar para poder fazer com que o home office funcione, não exatamente como se você estivesse no ambiente do trabalho, porque não é esse o propósito. O propósito, o objetivo é que você tenha um equilíbrio entre as duas coisas, né? Que você consiga usufruir do melhor que é de estar em casa, ou seja, que nem você falou, né? Você estava aqui, estava no Tocantins, não foi no Tocantins que você foi, não, Isso, né? Tocantins. Foi no Tocantins e depois estava aqui de volta, né? Exato. Andros está falando que todo mundo sofre desse choque, né? De repensar os hábitos. E é verdade, Andros. Nós ficamos com essa essa transformação, esse giro na chave do nosso pensamento. Acordar no horário e manter aquele horário para trabalhar, ou ultrapassar esse horário para dar conta de tudo aquilo que não teve. E às vezes eu mesmo me coloco. Sou chamado muitas vezes a atenção da minha esposa porque eu preciso estabelecer um limite de horário. E às vezes isso é difícil porque você fica com um conjunto de responsabilidades e se sente impelido a cuidar delas porque tá tão fácil ali, é só dar um clique, né? É só dar um clique e eu já estou na próxima tarefa. É só dar um clique. Oi, Pablo. Boa noite, Pablo. Tudo bom? A gente é só dar um clique e nós já estamos na próxima tarefa. É só você apontar uma parcela aqui do seu mouse e você já está na próxima atividade. Então, o home office, ele faz com que você tenha um questionamento sobre esse limite. E, claro, ninguém vai ficar se autopunindo, né, e se martirizando com relação a isso. Mas que precisa haver um equilíbrio, precisa haver um cuidado, isso precisa sim, porque afeta bastante. Não, e é bem interessante, né? Quero até registrar também a presença de Michelle, minha esposa, te amo, acessou aqui agora. Ó, professor, a gente falando muito aqui em tecnologia também, minha mãe ela fez o Instagram, ela não sabia nem mexer no celular, comprou um celular, e aí começou a usar o WhatsApp, e depois das nossas lives, fez um Instagram só para assistir a nossas lives. Bacana. Ela tá aqui conosco, certo? Também, Nona Nilza, minha mãe, tá aqui assistindo porque ela tá lá. Ela tem o Instagram dela é só para assistir as nossas lives no Papo DR. Então você vê o quanto a gente precisa se renovar, né? Então, justamente isso. E aí tem uma questão que eu falo muito, professor. Sabe o que é? É o seguinte, tu sabe que eu sou empresário também, e a gente na Dias Rosa, claro, tem algumas atividades que não tem como a gente fazer isso, né? Tem algumas atividades que, vamos dizer, recepcionista tem que estar lá na empresa o dia todo, no horário, porque precisa receber. Mas, assim, outra coisa que eu sempre fui defensor disso, e quando eu trabalhava contigo na Fanese, a gente comentava bastante, que quando a gente começava a conversar nos corredores, passava 2, 3 horas, né? Então, é justamente o quê? Não se tem necessidade de se trabalhar 8 horas batendo ponto e muitas vezes não produzindo. É tanto que a gente tem lá aquele sistema que a gente faz lá, o QDT, né? Quadro de detalhamento do trabalho. E aí começa lá, chegou 8 horas, aí ligou o computador 8h05, foi olhar o WhatsApp até 8h15, foi olhar os e-mails pessoais até 8h20, 8h30 começou a trabalhar. Então, quantas e quantas vezes acontece isso nas empresas e que, infelizmente, o empresário acha que só vai controlar se tiver na sua frente ali trabalhando, né? Que isso não existe, né? Bem justamente muda isso. E com isso, professor, como nós podemos fazer essa gestão desse trabalho home office? Porque aqui na Dias Rosa mesmo, nós tivemos o home office, porém o que aconteceu?
nós tivemos cada um trabalhando da sua casa, agora que a gente voltou, Sim. porém só que a gente também optou em voltar de forma que os funcionários não se vejam, então um trabalha pela manhã, outro trabalha pela tarde, Sim, porém sim. tudo funciona normalmente, tudo funciona como era antes, porque a gente usou algumas tecnologias como OneDrive, que a gente já usava, usamos grupo de WhatsApp para saber o que está acontecendo e olhe que o processo anda normal. E dependendo, anda com mais velocidade do que quando era presencial, porque ficava Verdade, velho. esperando chegar. Então, assim, como a gente pode controlar isso, professor? Diz aí para a gente como fazer essa Bem, gestão do bem, trabalho home office. bem colocado. O Pablo, inclusive, está falando aqui que a pandemia demonstrou que o trabalho remoto é possível e produtivo. É sim, é verdade. Nós conseguimos, por meio dessas ferramentas de gestão, algumas que você citou, outras também, a gente também tem aplicativos de gestão de tarefas, como o Trello, onde você pode colocar lá o quadro Kanban, né, a fazer, estou fazendo e feito. Essas ferramentas são compartilháveis entre pessoas, e aí você pode colocar essas ferramentas para serem vistas pela equipe e trabalhado nisso também. Existe também um outro modelo de controle já mais, digamos assim, voltado para um dos requisitos que a gente tinha falado, que a Cisco colocou. Você tem confiança na sua equipe? Aquilo que você estava falando. Sua equipe é responsável pelas tarefas, você delega para eles aquilo que tem que ser feito e cobra os resultados, sem fazer uma confusão entre o que é pessoal e o que é trabalho, né? Dando a eles a responsabilidade bastante correspondente. Então, isso é uma forma de você fazer essa gestão. Você direcionar as atividades para as pessoas e cobrar a elas a atividade, cuidar delas no resultado. A partir daquele instante em que o indivíduo utiliza daquele tempo de trabalho fora do que é o propósito para a tarefa dar resultado, ele ser responsabilizado por aquilo. Olha, você não conseguiu encontrar a produção que nós estávamos planejando. Por quê? Porque em determinadas horas existia um acompanhamento de gestão que identificou. Você estava navegando na internet, você estava no Facebook, você fez uma pesquisa lá no Globo.com, você navegou, e aí quando passou 2 horas, você entrou lá no site da Receita Federal, ou você entrou lá no site do TJ e consultou o processo que eu tinha pedido a você para fazer no início. Então, existem ferramentas de controle que elas servem para apontar exatamente o que está sendo feito. Não acusar o indivíduo, mas para apresentar aquilo que ele tem para fazer, né? Então, vão existir ferramentas de produtividade. Eu falei do Trello, o Neotriad, são ferramentas que você pode usar a metodologia ágil, né, o Scrum também, para poder fazer esses acompanhamentos. Outra forma que você pode também fazer a gestão são os documentos na nuvem, que nem você colocou, né, o OneDrive. Você pode colocar também dentro do Dropbox, você pode colocar também dentro do Google Docs. Nós nas aulas nos divertimos às vezes com os alunos e também na atividade junto com outros colegas professores. Compartilhamos o documento no Google Docs e ficamos vendo o indicadorzinho do mouse com o nome da pessoa caminhando enquanto ela digita, né? E aí, Isso. poxa, professor, o senhor está acompanhando tanto assim o nosso trabalho. Rapaz, olha, em 2002, eu estava trabalhando, eu tinha uma empresa de desenvolvimento de jogos e a gente recebeu um contrato para desenvolver jogos para uma empresa na Finlândia. E a contratante, ela era lá de São Paulo, era uma agência móvel. Na época era o MSN do Hotmail. Nós tínhamos que colocar na internet, no site onde estava publicado, as atualizações do jogo. Como eu trabalhava na Secretaria da Fazenda de 7 da manhã até 5 da tarde, eu só conseguia entrar para o trabalho 7 horas da noite, para o trabalho no turno em que o pessoal lá na Finlândia estava começando 7 horas da manhã. Era o começo do dia deles, era o meu começo do dia de um dia inteiro. E o meu gerente que intermediava, ele estava em São Paulo. Então nós tínhamos que popular uma planilha do Excel, e aí hoje seria uma planilha do Google Docs, onde ele via a nossa lista de tarefas, né,
os indicadores, né, de produtividade, e o pessoal na Finlândia acompanhava onde a gente estava. Eu dizia, é pior ser monitorado eletronicamente do que estar presente na sala. Mas Ele sabia a hora que eu entrava, sabia a hora que eu tinha populado as coisas, sabia quanto tinha sido minha produtividade durante aquele dia, minha empresa. E aí também eu aprendi a fazer isso gerenciando outras pessoas em outros estados. Naquela época já tinha um programador em Belo Horizonte, um desenhista em João Pessoa, um músico em São Paulo e outro programador em São Paulo. E eu coordenava esse grupo todo, e aí depois ele disse... professor, e na época não me chamava de professor, Walter, nós temos um outro projeto com o pessoal de Belo Horizonte, mais uma equipe de 10. Aí eu, cara, como é que eu vou dar conta? Aí ele me deu um adjunto, assessor. um gestor, um assessor, um gerente adjunto, para que eu delegasse para ele o que os outros tinham que fazer para acompanhar. Mas o trabalho pode ser controlado, pode ser acompanhado por essas diversas ferramentas, e eu digo, existem ferramentas que dão um monitoramento de tempo real, de que você vê o que o outro colaborador está fazendo, nos nossos casos. Há também a condição de você ter assinatura eletrônica de documentos, você ter documentos que têm valor jurídico, e isso você popular na nuvem, sem falar de todas essas ferramentas que a gente tem de videoconferência, né? A gente trata hoje com Zoom, a gente conversa hoje por Skype, você conversa por Webex, você conversa pelo próprio Google Meet, aqui, pelo WhatsApp, a gente faz. Então, há uma infinidade de ferramentas que colocam a possibilidade de você fazer um trabalho remoto na palma da mão, onde a sua produtividade, quer esteja do lado do trabalho, né, quer esteja do lado do empregador, ela pode ser acompanhada e, assim, gerar um equilíbrio do tipo você dizer, olha, eu tenho um horário para começar e tenho um horário para terminar. E não se martirizar porque vai dizer não a alguém informando que chegou o turno. Quer ver uma coisa que é muito, muito hoje bem aplicada? É você transformar sua conta de WhatsApp em WhatsApp comercial. Isso. Quando acaba o horário, ele vai lá, troca a mensagem e olha, nosso horário de atendimento é até tal hora. E isso é necessário no trabalho remoto. É necessário para que a gente tenha um amor próprio, porque cuidar de filho, né? Cadê o Martin? Mas tá na casa da avó, avó, porque isso. Senão ele fica batendo aqui na porta. Papai, deixa eu falar também. Deixa eu falar também. Ele chegou aqui e disse, papai, mande um beijo para os seus alunos. Muito bom. Então, eu digo muitas vezes ao pessoal, nós estamos em human office. Nós não estamos em home office. Nós estamos em human office. Eu tenho um cachorrinho aqui do lado, torcendo para ele não latir se alguém chegar no corredor. Minha esposa agora há pouco apagou a lâmpada sem querer, entendeu? E isso está dentro do nosso aspecto de trabalho, né? Isso faz parte desse home office. Então, para mim é muito feliz, assim, hoje muito feliz essa possibilidade de você trabalhar em home office e de ter controles, né? De fazer gestão. Eu tenho duas pessoas dentro da coordenação do curso de administração que trabalham diretamente comigo e nós equilibramos tanto o momento de estar presente um com o outro, quanto também o momento em que eu delego e eu digo a eles, olha, isso é resultado, que vocês me entregarem vai ser computado dentro da disponibilidade de vocês. Eu não vou ficar mascando, né, marcando cada passinho que vocês dão. Eu vou perguntar para vocês se está feito ou não está feito. E a gestão faz parte do que vocês têm de autorresponsabilidade. E, rapaz, a melhor coisa é você dizer aos outros que eles são responsáveis. Por quê? Porque as pessoas demonstram que elas são capazes e que elas são responsáveis sim. E isso nos deixa muito orgulhosos. A gente consegue fazer com que os indivíduos tenham esse sentimento de que nós confiamos neles e eles fazem questão de corresponder a essa confiança. E eu fico muito contente com isso, porque essa gestão tem que combinar o humano com o tecnológico, nesses dois aspectos. Né?
Tu falando isso, professor, eu lembrei muito aqui, a gente na Diasola, a gente utiliza muito também o Google Sala de Aula, né? O Google Sala de Aula que nós Sim, utilizamos nem em sala de aula, mas a gente adapta para as atividades do dia a dia da empresa, porque a gente sim, sim. consegue lá colocar a data de entrega e a gente sabe se entregou no horário, se não entregou no horário. Os alunos que adoram, né? Quando a gente está com os alunos, que a gente coloca lá, Nossa. tem datas, adoram. E a gente também utiliza essa ferramenta aqui. E quando tu fala essa questão da parte humana, também bem interessante de valorizar os nossos colegas. Na Diasosa mesmo, nós tivemos o seguinte, o pessoal estava trabalhando em home office e com o retorno, nós voltamos agora em setembro, retornamos para trabalhar de forma presencial, cada um em seu horário respectivo. Porém, dessa forma, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos, né, então foi até a ideia da Michelle, que trabalha com o nosso RH, de entregar para cada colaborador uma caneca com a foto do colaborador e seus filhos ou sua Que lindo. esposa. E dizer, Que você estava em casa junto com a sua família, mas a sua família vem para cá com você também. Então a gente vê assim a ótimo. felicidade dos colaboradores Excelente nesse sentido, iniciativa. né? Parabéns. Parabéns. É uma forma de humanizar o relacionamento, né? Você disse bem. Você voltou para o trabalho, mas a sua família veio com você. Está aqui, né? Não ignoramos, a gente quer, pelo contrário, que essa relação se sustente e fique, se possível, mais forte ainda com você aqui conosco. Isso Parabéns, mesmo. excelente iniciativa, excelente É. iniciativa. E aí, justamente isso que tu estava conversando, que tem que ter alguns controles, alguma questão de verificar os direitos do seu trabalho em si, né? Então, legalmente, professor, quais os direitos e deveres que estão relacionados a esse emprego, assim, esse trabalhador, empregador no home office? O que é que tu pode citar aí pra gente? Essa legislação do trabalho, do teletrabalho, do trabalho em home office, ela já tinha sido visualizada quando teve a reforma trabalhista de 2017, né? Então, teve a nova definição com relação ao que é o teletrabalho, isso passou a entrar em vigor. Mas agora, com a pandemia, teve uma medida provisória, 927/2020, que desburocratizou alguns elementos que estavam definidos na reforma trabalhista, né? Essa reforma trabalhista tinha colocado uma necessidade de, para realizar o trabalho home office, você tem que fazer um contrato, um aditivo de contrato, estabelecendo quais são as responsabilidades entre as partes, do tipo, isso que você falou, né? Vou voltar para o trabalho, mas eu, como empresa, quando nós estávamos dentro do ambiente de casa, eu fornecia um computador para o meu trabalhador que ele não tinha condições, se havia a necessidade de um acesso à internet, se isso foi compactuado, né, entre eles, de que o provimento daquele valor gasto com a internet, gasto com equipamento, de quem ele deveria ser o custo. Então, havia uma primeira necessidade na reforma trabalhista de 2017 de determinar isso via contrato, para poder ficar bem definido, bem detalhado, mas depois, com o advento da pandemia, isso aí entrou numa situação bastante aplicada, né, de ter que desburocratizar ou flexibilizar. Então, hoje, com uma comunicação, Oi, Arisa, boa noite. Com uma comunicação direta, em 48 horas, em 48 horas o trabalhador pode ser comunicado de que ele tem a possibilidade de entrar no home office. Também existem algumas vantagens que já eram percebidas e que ficaram efetivamente inutilizadas, pode-se dizer, né? Por exemplo, o Vale Transporte fica sem sentido, né, Rodrigo? Você está E em isso casa na porque pandemia. o Vale Transporte é justamente para você ir e vir no trabalho, né? E aí, se eu estou na Aí eu estou em home pandemia. office, o máximo que eu posso dizer é que eu vou ali para a sala trabalhar, eu vou ali no escritório, né? Dentro de casa, né? Vou pegar a bicicleta e dentro de casa mesmo e vou circular. Aí também tem o Vale Refeição, que ficou também obsoleto. Você não vai almoçar fora, né?
pode até colocar a mesa na varanda ou colocar a mesa no quintal em casa e almoçar fora, né? Mas não vai dar para poder cobrar o vale transporte da empresa, nem o vale refeição da empresa. Isso acaba colocando, né? Tem uma outra questão também muito pertinente que são das horas extras. Na legislação que estava anteriormente, né, na legislação da reforma trabalhista, que foi modificada da medida provisória, ela estava lá especificado, né, que deveria haver um limite de horas e que haveria uma jornada, mas dentro da medida provisória só há mesmo a ideia de uma redução de jornada de trabalho, se necessário for, com uma compensação nos 18 meses seguintes, para que seja possível, dentro de uma redução, com redução de salário, você ter esse direito de manter o emprego. Também houve, né, essa decisão relacionada a isso. A gente fica com essa sensação de necessidade de férias, e eu também fiquei muito desse período de tempo aí com esse sentimento. Poxa vida, eu tô quase um ano, já vai chegar nos 11 meses e 15 dias, né? Que é o limite legal, né? Não vai poder passar disso aqui, não tem para onde correr. E você já fica, por quê? Porque tirar férias num período de tempo em que você está sem poder se deslocar é ficção, né? Isso, isso. É dizer que você, olha, eu estou de férias, mas não está servindo de muita coisa. Mas a expectativa é que a gente tenha esse gozo de férias estabelecido dentro do trabalho, isso se conserva, né? Mantém-se tudo dentro daquilo que é a normalidade da definição dos dias de férias. Não, o empregador faz a determinação e faz a consulta. Também tem aquela noção do grupo de risco, de ficar em casa, né? Aquelas pessoas que têm conformidades, como a gente chama, né? A ideia de você ter diabetes, de você ter pressão alta, de sobrepeso, essas situações elas se mantêm dentro do home office. Você precisa equilibrar, até mesmo pela saúde dessas pessoas, para elas irem para o local de trabalho, já que a gente está falando tanto dessa noção de vamos voltar, né? A gente vai voltar ao trabalho, vamos voltar para o local de trabalho, mas conservar as precauções faz parte do trabalho do empregador, faz parte das responsabilidades dele, né? O empregador tem que garantir de que aquelas pessoas que estão no local de trabalho não vão ser submetidas a uma condição inóspita, uma condição até inclusive porque as consequências são sérias, né, da doença, né? A depender da reação do indivíduo, leva a óbito. Então, nenhum empregador vai querer, por falta de cuidados, entrar nessa seara, né? E também tem os estagiários, né? Que nós podemos ter os estágios realizados via home office. A medida provisória tem essa permissão. E, claro que o estagiário sempre precisa ter uma supervisão. Mas essa supervisão pode ser feita por todas as ferramentas que a gente comunicou. Eu posso fazer uma videoconferência, posso comunicar ele via e-mail, a depender da situação, posso até mandar um sinal de fumaça, se for índio, aquelas coisas todas, né? Mas que a gente se comunica em home office, se comunica, não deixa ninguém. É como eu digo ao pessoal, a gente consegue postar foto, colocar imagem, a gente também consegue mandar arquivo do trabalho, mandar contrato, né? Fazer assinatura. Eu explico aos meninos, olha, você precisa assinar um documento, tire uma foto numa folha de papel em branco, escreva, né, a sua assinatura nela lá, tira aquela foto e você vai poder copiar, recortar aquela imagem e colar no arquivo do documento. Ah, professor, mas eu estou longe da minha empresa, não vou conseguir fazer documento de estágio. Consegue, tem gente muito criativa. E esse momento faz com que a gente tenha a possibilidade de exercitar essa criatividade, né? Não, com certeza, né? Então, o pessoal que está chegando aqui, um grande abraço, professor Josué, um grande abraço também da BSSP. Então, hoje nós estamos falando no nosso Papo DR sobre métodos e controles no trabalho home office com o professor José Walter. Professor, estamos chegando no final, antes que o Instagram nos derrube, né? Eu vou fazer uma pergunta para ti, o seguinte: qual dica tu passa para as pessoas nesse trabalho, né, na parte de home office? Qual dica tu passa aí para o pessoal? Oh, na verdade, assim, o que a gente tinha começado a falar já desde o início, essa noção de que você
pode, para ter o melhor desempenho no home office, buscar um equilíbrio, né? De você definir sua rotina como se você estivesse dentro da empresa. É interessante que você estabeleça práticas, que você monte um cronograma daquilo que você tem para fazer, que você estabeleça quais são as tarefas que precisam ser realizadas, e isso equilibra, né, o seu movimento dentro do ambiente e faz com que o home office seja prazeroso. Também é preciso estabelecer horários, né, e também buscar entender qual é o seu melhor horário, quando é que você mais tem rendimento. Ah, é logo de manhã, então eu trago as minhas atividades mais importantes para poder serem feitas na manhã. Não, o meu melhor rendimento é no período da tarde, início da noite, e aí eu coloco as tarefas menos importantes dentro do horário em que eu não tenho maior rendimento, e naquele horário que eu sou melhor, naquele horário que eu tenho mais condição, eu me aplico. Então, são formas de você trazer um resultado para o home office. E também de você organizar seu espaço de trabalho, né? Quando você começa a trazer tudo, como a gente estava conversando antes de começar, né? Vou buscar minha garrafa de água, vou colocar minha caneca, estão aqui as minhas anotações, estão aqui os meus trabalhos, está aqui o equipamento que eu preciso, e deixar tudo ao alcance da mão, tudo pronto para poder ser realizado. Também tem como dica a necessidade de você dar pausas. Tem aquela técnica Pomodoro, em que você pode trabalhar 25 minutos, dá um espaço de 5 minutos de descanso, depois volta. Existem outras formas, né? Tem gente que trabalha 7x4, tem pessoas que trabalham no tiro, né? Ah, eu vou trabalhar 2 horas, depois eu interrompo por uma. Então, são situações em que você deve buscar identificar a melhor maneira para si. E evitar distrações, né? Manter sempre o foco, se possível, estabelecer um contato constante com sua equipe, com as pessoas que são seus subordinados ou aqueles que estão acima de você, manter esse bom relacionamento, mesmo à distância, com todo mundo. Nós entendemos que deve ser por esse caminho e vários especialistas também apontam nessa direção e eu concordo muito com eles, cara. Não, é bem interessante o senhor falando essa parte de colocar as ferramentas, o planejamento, tudo que a gente fala, né, lá na gestão, né, no curso da administração. E eu lembrei do filme Tempos Modernos, né? O senhor falando isso, eu lembrei do filme Tempos Modernos que a gente fala tanto. Então, pessoal, eu quero dar uma mensagem para vocês. Nós, da Dias Rosa Consultoria, estamos fazendo no mês de setembro o Tríade Contábil. É um evento onde são 3 palestras. A primeira já aconteceu. Amanhã vai ter a segunda, que vai ser comigo, porque amanhã é o dia do contador, então vamos falar sobre... Parabéns! Amanhã vamos falar sobre os principais aspectos e cuidados, alertas e cuidados do Simples Nacional. E no dia 29 nós vamos ter uma palestra do Contador 4.0 com o professor Edson Ramos. O evento é totalmente de graça. As inscrições estão no site da Dias Rosa, aqui na bio tem um link, e aí eu faço o convite para todos vocês. São as terças-feiras, às 17h17. Professor, eu quero te agradecer profundamente por fazer parte do Papo DR. Vamos tirar a nossa foto aqui oficial. Muito bem. Deixa eu desativar aqui. E eu deixo agora o senhor para fazer as considerações finais. 1 minuto para o senhor terminar aí a nossa live, professor. Rodrigo, foi uma honra receber o seu convite. Você sabe o grande apreço que eu tenho por você. Admiro o seu trabalho, admiro sua forma espontânea de ser. Fico muito contente. É um tema que muito me agrada, essa especialidade voltada ao método do trabalho dentro do home office. Eu vejo uma realização de um sonho, a época em que a gente tinha a idealização de poder estar em videoconferências, de poder trabalhar com pessoas de outras partes do mundo e de outros lugares remotamente. E eu entendo que essa é uma tendência e que essa tendência já está consolidada dentro de variações, dentro de ajustes, dentro de transformações que serão realizadas por conta do final da pandemia, mas eu compreendo
que é uma realização que veio para ficar. Parabenizo a Dias Rosa por todo esse projeto do Papo DR. É uma forma de você colaborar com a sociedade. As informações são bastante significativas. Tenho assistido os outros e fico à vontade e já deixo de antemão também o convite para você para participar do Congente, nosso Congresso de Gestão e Negócios de TI lá do curso de Administração, que vai acontecer em